E eu gosto de fazer saúde e educação psicológica, né, que a gente chama de psicoeducação. Eu gosto muito de fazer. Né? Também sou professor, né, por isso. Então a gente precisa estar no meio de comunicação. Nesse sentido de sentimentos e medos, angústias, tem muito assunto, né, doutor? Muita coisa. Mas hoje a gente vai falar desse sentimento ruim aí. Sabe que eu estava lendo hoje um pouquinho de um terapeuta judeu, né? O Viktor Frankl. E essa semana tirei para ler algumas coisas dele, para relembrar e para me fortalecer de novo nos pensamentos que ele traz. O Viktor Frankl, ele foi para o campo de concentração. Ele esteve lá para ser morto, né? Então, ele cria dali a psicologia dos sentimentos. E ele fala muito disso. De como... Imagina, Ju, como que uma pessoa tinha ânimo para viver dentro de um campo de concentração, passando todas as necessidades que eles passavam, que emagreciam muito, humilhações e toda a expectativa de ser levado para a hora da morte, e a perspectiva deles era apenas serem mortos, ou serem judiados, né? E então ele fala de como conviver, porque tu começou falando isso no programa hoje, como conviver com sentimentos eu começo, ruins. Troco e volto. Então ele fala de como conviver sabendo que tu vai para a câmara de gás. E ele transformou isso em psicologia dos sentimentos, né? E ele criou toda uma abordagem dentro da psicologia. Viktor Frankl. Tem livros importantes, quem quiser pode estar lendo, Acho né? que eu já li alguma coisa. Então, olha só que interessante. Eu mesmo com perspectivas ruins, eu tenho que dar sentido, eu tenho que encontrar sentido nesses sentimentos ruins, como sendo mensagens e pontes para que eu possa ir para um lugar melhor. Eu já dizia isso porque eu também tenho uma especialização em psicossomática, e a psicossomática é quando a doença tem a ver com o jeito da pessoa viver. E tem a somatização também, que é um efeito rápido. Por exemplo, levou um susto, somatiza, tem dor de estômago, né? Tem diarreia, tem dor de cabeça. Mas a psicossomática, por exemplo, tem câncer que está dentro da psicossomática. A pessoa tem um estilo de viver que resigna tanto as suas emoções, os seus desejos, as suas vontades, os seus direitos, que as células colonizadinhas que tem ali, que são maléficas, vão se empoderando desse tipo de pH, de toxicidade que o organismo vai criando por causa dos pensamentos e do jeito de viver. Então, tem uma mensagem. Eu tenho que tirar agora, veja, eu vou quase fazer uma ponte com aquela história que eu disse de pegar no tranco. Sim. A gente tem que tirar uma mensagem da doença. Que mensagem é esta doença que tu tens agora? Tu apenas tens, tu não és essa doença. Ou tu estás sentindo, ou tu tens ela agora, mas tu não és ela. Ela também não é tu. Né? Então, há a possibilidade de fazer esse diferenciamento. Aí tu tem que dar uma mensagem para ti, vindo dessa doença. Olha, eu, doença X, sou a mensageira para ti sobre tal assunto, sobre tal característica de como tu estás vivendo. E eu venho aqui para te perturbar e incomodar, que é para que tu desenvolva em ti a capacidade de... E aí tu continua. Isso tudo acaba, que eu falo aqui agora, acaba sendo motivado pelo Viktor Frankl também, né, que eu estava dizendo. Sim. Não é dar conta, mas é viver apesar de. Muito bom. Assim nós somos, né, Ju? Eu estou aqui, a gente falou antes em pensamentos negativos, né? Pensamentos negativos, sentimentos negativos. Sentimento. E qual Porque tem a o maneira pensamento de lidar negativo e o com esse sentimento. pensamento? Pensamento. Eu estou com um pensamento negativo. Tá. Pensamento, nós podemos... No pensamento? O pensamento, olha Porque só, por tem exemplo, o quem pensamento e o sofre... sentimento, né? O sentimento negativo, ele é natural para todos. Sim.
Mas eu estou com um pensamento negativo. O pensamento negativo, ele pode ser fruto de uma pessoa que tem uma característica de personalidade, mas dentro de um quadro que a gente chama de obsessivo, tá? Então, uma pessoa que é mais obsessiva, ela pode desenvolver esse pensamento também negativo contra ela. E aí ela é pessimista, ela pensa que os outros não gostam dela, ou querem lograr ela, ou querem puxar o tapete dela, ou querem fazer mal para ela. A característica da gente ser, da gente se manifestar, né, ela é natural em alguns momentos, sim, que a gente esteja com pensamentos negativos. Mas se o pensamento negativo é recorrente, tá, aí nós estamos diante, possivelmente, de uma característica obsessiva e que se manifesta com pensamentos negativos, sim, e até com essas sensações de que fazem mal, de que lhe vigiam, de que querem o teu mal, de que querem te usurpar, usufruir de ti, essas coisas assim. Porque tem pessoas, existe, eu vejo, né, se as pessoas vai falar uma coisa, tudo é não, 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 é só não, é negativo. A pessoa está sempre pensando o negativo. O que é? Por que só pensa o negativo? Porque a pessoa que tem o sentimento ruim consigo, se ela é uma pessoa que não manifesta alegria, não muda o humor, ela é sempre pacata no humor, nós estamos falando de um diagnóstico que chama-se distimia. Distimia é aquela pessoa que está sempre com o humor de mediano para baixo, né? Exatamente. Mas não é depressão. Tá? Então, isso chama-se distimia. Agora, quando é o que tu diz, que é o negativismo, é o pensamento negativo, então nós temos aí uma pessoa que já apresenta uma característica até psiquiátrica que tem que ser investigado, né? Para não desencadear uma paranoia. Ela já pode estar vivendo uma neurose paranoica, né? Porque qualquer coisa fala, já tem um não, sabe? Um não. Também tem os rabugentos, né? Tem os rabugentos. Mas tem também as pessoas que pensam negativo, e é sempre negativo. Daí tudo ruim. Não, eu não quero, eu não vou concordar, eu não vou deixar que façam. E se depender de mim, não. Aí então, são os rabugentos também. Então, olha só aqui. Quando se fala em pensamento negativo, nós temos desde os rabugentos até aqueles que não confiam em si, porque também não confiar em si, a pessoa passa a ser negativista. Também. Ela não tem o sim como resposta, ela não tem um crédito nas suas perspectivas de que as coisas podem acontecer, de que tu pode ir, e se não der para continuar, tu pode voltar. Aliás, Ju, hoje nós temos que dizer muito isso para as pessoas por conta da pandemia. Nós não temos que estar numa linha reta e essa linha tem que chegar lá. Não, nós estamos num aprendizado de viver e conviver com uma situação atípica. Nós estamos vivendo uma situação disruptiva na nossa natureza humana, na natureza das relações, na natureza da economia, como a nossa querida aqui do Sicredi falou antes, né, a Laís. Quer dizer, essa situação disruptiva, ela apresentou-se, ela é externa a nós, mas nós vamos criando um jeito de viver apesar dela.